Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra sobre os dons. Claro, não ia falar de outra coisa se não fosse dos dons espirituais, que são importantes para a nossa vida, que são importantes para o crescimento e a edificação espiritual. Logo, se é importante, ele é necessário para o meu crescimento espiritual e também para a minha santificação, para o meu preparo. Ou seja, quando eu oro no Espírito Santo, por exemplo, eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo, eu construo a minha fé. Eu oro os mistérios de Deus, embora eu não tenha um entendimento para interpretar, eu posso até ser passível de ser interpretado nessa língua. Ou seja, a língua poderá ser interpretada na medida em que o Espírito Santo traz aquela língua. Por exemplo, se eu estiver pregando, se eu estiver pregando a palavra de Deus e estiver orando em línguas, e o Espírito Santo falar comigo através das línguas, eu vou saber e poder interpretar essas línguas no meu espírito para transformar em palavra profética ou até mesmo numa palavra de pregação. Porque aí vem aquela lógica: se há uma utilidade no dom, se o dom precisa ter uma utilidade, logo a interpretação de línguas virá para um fim proveitoso, para trazer um resultado finalístico naquilo que é necessário. Senão, traduzir línguas por traduzir línguas não tem efeito nenhum para a edificação do corpo, a menos que haja essa necessidade de edificar alguém através de uma interpretação de línguas que possa redundar também numa profecia ou coisa parecida. Mas o mais importante para mim, nesse exato momento, é eu ter a consciência de que eu preciso me edificar no Espírito Santo. Eu preciso ter maturidade espiritual para depois, então, pensar nos dons de modo geral. Porque quando você pensa em querer um dom, até que o apóstolo Paulo sugeriu: buscai ou procurai os melhores dons. No entanto, a ênfase que ele dá é para que você e eu busquemos um dom que de fato faça a diferença na nossa vida. Qual o dom, eu tenho que perguntar, que eu posso me beneficiar me edificando no Espírito Santo? Qual o dom que eu posso usar para mim ter uma maturidade espiritual e acrescentar a minha fé? Então, eu sugiro a oração em línguas em primeiro lugar, porque a oração em línguas, a palavra diz os efeitos dela. Qual é o efeito da oração em línguas? Eu edifico a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Em Judas 20, ou 1 e 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo e orar em línguas é a mesma coisa, e você edifica a sua fé. Então, quando você pensar em um dom, pense logo na oração em línguas, que foi o primeiro dom que veio depois do enchimento com o Espírito Santo em Atos no capítulo 2, quando veio o Pentecoste, o dia de Pentecoste, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Então, quando você pensar num dom, os demais dons, eu tenho certeza absoluta que são dons para a edificação da igreja de modo geral. Um dom de profecia vai edificar a igreja. O dom de curar, você vai beneficiar uma outra pessoa, você vai orar por outra pessoa e ela vai ser curada. Um dom de milagres, algo extraordinário vai acontecer na vida de alguém através da sua vida. E o dom da fé, que é diferentemente de ter fé, o dom da fé é um dom especial de conquistar, de realizar, de trazer a existência, de estar firme, se tornar inabalável. É um dom muito importante, que também age coadjuvante com outros dons, como o dom da oração em línguas, que também edifica a fé, não é mesmo? Então eu preciso me fundamentar primeiro para me construir no Espírito Santo, para ter uma maturidade espiritual, para ter uma identidade em Cristo Jesus. Então eu preciso tanto orar em línguas como meditar na palavra de Deus. Também é o segundo pilar
Não é um dom meditar na palavra de Deus, mas é um pilar de oração que eu preciso para criar uma identidade espiritual. Existem coisas ou chaves de oração que eu preciso para que eu me solidifique, para que eu me consolide em minha fé. Então, a primeira é a oração em línguas, a segunda é a meditação, confissão e assimilação da palavra, a terceira é a adoração e a quarta é o jejum. São 4 pilares importantes para a maturidade espiritual. Você vai absorver, vai ter uma prática, vai ter uma disciplina de oração, vai ter uma disciplina de meditação, essa cultura de se relacionar com o Espírito Santo mediante chaves de oração. Isso será importante para a sua vida. Você poder se edificar no Espírito Santo, ter maturidade espiritual e viver em plena alegria e harmonia com o Espírito Santo. Você vai ter muita paz, você vai ter muita prosperidade, você vai ter muita confiança na hora que vai orar para atrair as riquezas, as bênçãos, as curas para o seu corpo, para a sua vida. Então, os demais dons, eu sugiro, a partir do momento que você está tendo uma maturidade espiritual para ser servo e servir no reino de Deus. Porque servir no reino de Deus, você precisa ter uma atitude. Então, a partir dessa atitude, você já está edificado, você já está consolidado no Espírito, então você vai fluir no Espírito Santo, você já expressa frutos do seu caráter, já tem uma alma transformada, um caráter equilibrado e vai poder, então, experimentar as chaves que são estes dons preciosos de Deus para poder produzir resultados na igreja, no corpo de Cristo. Então você vai ser um servo de Deus, você vai frutificar no reino de Deus a partir de poder então usar os dons espirituais. Você vai lá no dom da fé, no dom de milagres, no dom de discernir espíritos, você vai no dom da palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, você vai fluir nestes dons. Quando você fluir, por exemplo, numa palavra de sabedoria, o que você vai ter? Você vai revelar a vida de uma outra pessoa, passado e presente, com a palavra de conhecimento, e você vai ter um resultado positivo naquilo, porque você vai atrair aquela vida para Cristo e você vai ganhá-la para Jesus Cristo através dessa chave importante que é o dom da palavra de conhecimento. Qualquer dos dons que você usar na necessidade do corpo de Cristo, tenha a certeza que é uma responsabilidade que você tem, você age com um comprometimento com aquilo e você vai então interagir no crescimento na obra de Deus. E para isso, meu amigo, você precisa estar totalmente resolvido na sua alma, totalmente resolvido no seu coração, porque é um chamado. Você vai cumprir o seu chamado, você vai frutificar no reino de Deus e por isso precisa estar muito firme na fé, muito firme em Cristo para prosseguir adiante, para resistir os ataques do diabo e então assim prosperar. Essa é a palavra para você. Em primeiro lugar, edifique-se ao ponto de estar resolvido e consolidado na sua alma e no seu espírito. E depois frutifique através do uso e da assimilação destes dons espirituais, sendo um servo no reino de Deus. Então são 2 condições. A primeira, eu me estruturo em minha fé, usando os dons que são principais para a edificação do meu espírito. Primeiro, eu me edifico orando em línguas. Segundo, eu cresço na minha fé. Então você vai se consolidar meditando e confessando a palavra até estar firme e inabalável. E depois disso, você vai fluindo no Espírito através dos dons espirituais que você já tem quando aceitou Cristo como Senhor, quando o Espírito Santo veio morar em você. O que muitas pessoas precisam é só um enchimento de poder, para poder ter a certeza e fluir naquilo que já está em você, que já está no seu espírito, que são os dons do Espírito Santo. E você vai fluir com toda a leveza, com toda a tranquilidade, porque o Espírito será com você.
Jesus disse, quando mandou evangelizar: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Então, o poder que nós precisamos, quando nos relacionamos com o Espírito Santo, nós absorvemos o poder de Deus para a nossa vida, e nós podemos então fluir através dos dons com este poder que nos foi dado. E o Espírito Santo que nos foi enviado, ele vai nos ajudar em todas as coisas. Então é esta palavra agora modificativa para te dar uma estrutura espiritual, uma identidade espiritual, um comportamento espiritual, e também vai dar a você o privilégio de poder ser usado no Espírito Santo através dos dons espirituais. São vários os dons que tem ali, são 9 dons importantes, sendo o da oração em línguas um dom primordial para edificar a sua fé, edificar o seu espírito. Isso é importante. Receba essa palavra, eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.